coletiva com o técnico Léo Condé do Vitória. Daniel Leal, do portal Itatiaia CNN. Léo, assim como o senhor, o CRB tem um treinador da nova geração, que faz um trabalho louvável, que é o Daniel Paulista. O CRB, inclusive, está à frente do Vitória no retorno. Qual o grau de dificuldade esperado para esse jogo? Bom, boa tarde. Realmente o CRB vem fazendo um bom trabalho de recuperação. É uma equipe que investiu bastante, tem bons jogadores que conhecem a divisão, e o Daniel realmente tem conseguido extrair bastante desse elenco, né? No primeiro turno a gente já teve um jogo bastante complicado aqui em Salvador contra eles, então a nossa expectativa é de que seja mais um jogo difícil, mas o Vitória está preparado para fazer uma boa partida. Gabriel Galindo, do Mosaico Esportivo, e Juninho Santos, do Site Criativo. Você enfrenta o CRB num contexto parecido ao em que enfrentou o Atlético do Goiás, já que é um adversário em ascensão e também possui suas chances de acesso. Além dos 3 pontos, na sua visão, qual a importância para o Vitória vencer um adversário como esse e como você encara essa partida? Realmente é um cenário um pouco parecido mesmo. A competição, como eu já falei em alguns momentos, está se apresentando umas 10 equipes para brigar pelas 4 vagas, e o CRB é uma dessas equipes. E agora passa a ser muito estratégico, né? Você tem que ir marcando esses adversários, como foi contra o Ceará, que a gente conseguiu uma boa vitória aqui em Salvador, fora de casa contra o Atlético, e agora novamente fora de casa contra o CRB. Aquele tipo de jogo que, se você não conseguir vencer, você tem que no mínimo tentar empatar para você segurar esses adversários numa distância da nossa equipe. Então a gente entra numa fase final de competição, o último terço, onde cada jogo tem um caráter estratégico muito grande, e esse jogo não é diferente. Acho que vai ser uma atmosfera bacana, envolvimento da nossa torcida, da torcida deles, tem tudo para ser um grande jogo. Anderson Matos, do canal Dinâmico. O Vitória foi líder em 14 rodadas, ficou de fora do G4 em apenas 2. Tem o melhor ataque junto com o Sport e Atlético de Goiás e tem a 3ª melhor defesa. O que você pode falar do seu trabalho até aqui? Eu fico muito feliz pelo momento que a gente está vivendo, principalmente depois de um início tão turbulento, né, naquela chegada aqui na reta final de competição, mas a partir do momento que a gente teve tempo para trabalhar, a gente conseguiu desenvolver alguns pontos importantes, principalmente no aspecto ofensivo. É claro que ao longo desse período aí a gente foi perdendo algumas peças importantes, principalmente por lesão, acabou atrapalhando um pouco, mas a busca era sempre por estruturar também o setor defensivo, né? Diminuir o número de gols sofridos, e a gente conseguiu. São 4 jogos já sem sofrer gols. Eu acho que esse equilíbrio é importante, de ter um bom ataque, mas também ter uma defesa consistente. Infelizmente, mais uma vez, a gente está aí convivendo com a perda de atletas importantes, né? Os 2 laterais, Zeca e Felipe, por lesão, e também o Matheus Trindade, que recebeu o 3º cartão amarelo. Mas cabe a gente agora, nesse momento, treinar, dar moral para quem vai entrar no jogo, para que a gente consiga manter, né, esse equilíbrio de bom ataque e de boa defesa. Estela Ribeiro, do Globo Esporte. Você já é o treinador com mais jogos em competições nacionais à frente do Vitória desde 2018. O que essa marca significa para você? Fico muito feliz e orgulhoso, né, por ter atingido essa marca aí expressiva, dirigindo uma equipe tão tradicional, com uma grande torcida, como não só grande, como apaixonada torcida, né, como é a torcida do Vitória. Então é um motivo de bastante orgulho. Espero aumentar essa marca ainda mais com o número de jogos e também obter conquistas, né, para que a gente possa realmente marcar essa nossa passagem aqui à frente do Leão. Samara Figueiredo, do Globo Esporte, pede para você comentar se a motivação e o desempenho do time podem ganhar força com a mobilização da torcida para ir apoiar o Vitória em Maceió, e se Rodrigo Andrade e Oswaldo
já estão aptos a retornar à titularidade no Vitória? Sem dúvida nenhuma. Essa parceria do time com a torcida tem sido fantástico. Eu acho que assim, no início a torcida, né, apostou tudo, confiou no elenco, e eu acho que o elenco deu esse respaldo também para que a torcida continuasse apoiando, e também, principalmente nos jogos fora de casa. É claro que a gente teve alguns tropeços indesejáveis, mas a gente fez boas apresentações, conseguimos grandes resultados. O último empate contra o Atlético, com um jogador a menos, a vitória contra o Sport no Recife, isso contra o Ceará também, são todos fatores que fez com que a torcida acreditasse na equipe, mesmo jogando longe de Salvador. Então a gente espera mais uma vez corresponder a esse apoio que vai ser dado. Daniela Leone do Correio, diante das baixas nas laterais, sem o Zeca e o Felipe Vieira, você avalia utilizar novamente o esquema com 3 zagueiros diante do CRB? Bom, dentro da competição a gente tem utilizado aí plataformas diferentes. Já utilizamos o 4-4-2, 4-2-3-1, 3-4-3, e a gente vai muito no estudo que a gente faz dos adversários e em cima das peças que a gente tem à disposição para cada partida. Às vezes, de repente, você tem uma ideia de jogo, mas você não tem determinada peça para aquela partida específica. Aí você tem que buscar outro tipo de estrutura. Então, tudo é possível. A gente treinou, né, durante a semana algumas alternativas que a gente pode utilizar dentro do jogo. Naturalmente, não vamos divulgar isso para não dar arma para o adversário, mas eu tenho convicção que a gente vai com uma equipe bem estruturada para a partida, independente de atleta e plataforma de jogo. Guma Guedes, da Itapuã FM e Panorama Rubro-Negro. Gostaria que você falasse um pouco do trabalho desenvolvido por Edson Lucas, o último jogador contratado pelo clube, ao longo dessa semana, e se ele terá a oportunidade de iniciar a partida contra o CRB. O Edson é um bom jogador, um jogador que tem boas características ofensivas, né, de cruzamento, passe, drible, tem um acabamento ali, último terço muito bom. A gente precisa lapidar ele, melhorar um pouquinho no aspecto defensivo, mas com o tempo a gente vai ajustar isso também. E uma pena que logo quando ele chegou ele teve uma pequena lesão, nada tão grave, mas agora já está treinando, já está apto para ir para o jogo. A questão de iniciar ou não, a gente ainda está tomando a decisão, ainda vamos tomar essa decisão mais próximo do jogo. Ele treinou, está em condições de jogar a partida. O Dionísio vai ser um jogador que você pretende aproveitar após se recuperar da cirurgia de LCA? O Dionísio é um jogador que tem boa capacidade técnica, física, está retornando de uma lesão muito grave. A gente está tendo todo o cuidado para que ele não venha se lesionar novamente, mas ele está fazendo quase todas as atividades, está muito próximo de ter uma oportunidade de pegar uma relação de início e quem sabe, um pouco mais para frente, ter a oportunidade de iniciar uma partida. Entrevista encerrada com o técnico Léo Condé.